Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és
és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, louvado seja o teu nome. Orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Conhecer Jesus.
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande é teu nome, Jesus. Glória a Deus, glórias e glórias a Deus. Poder sentar-se em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Hoje, como todas as terças, às 19 horas, nós estaremos realizando aqui o estudo bíblico. Eu sempre falo que o estudo bíblico é um dos melhores cultos. É o estudo bíblico e a escola bíblica dominical. Amém, igreja? Hoje é o nosso irmão, o diácono Marcelo, lá da sede, ele que estará trazendo hoje o estudo bíblico para abençoar nós nesta noite, em nome de Jesus. Mas eu quero aproveitar e registrar a presença aqui de um visitante. Está nos visitando. Qual é o teu nome, irmão? Michael. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Para nós é um prazer a tua presença aqui em nome de Jesus. Você escolheu o melhor lugar de você estar hoje, onde tem a presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ficar atento ao estudo bíblico. Estudo bíblico é o momento, amada igreja, onde vocês devem tirar suas dúvidas, fazer perguntas. Em um culto você não pode fazer isso, mas o estudo bíblico você pode. Pastor, durante a semana eu li alguma passagem na Bíblia e eu não compreendi. É importante que você anote e traga para o estudo bíblico e traz para a escola bíblica dominical para tirar dúvida. Amém, igreja? Porque a palavra de Deus, ela é uma base, é uma alicerce, é uma estrutura onde nós fincamos as nossas raízes na palavra de Deus. E quando o cristão, ele está alicerçado na palavra do Senhor, amada igreja, nos momentos, principalmente das lutas, está forte para resolver os problemas em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a todos os internautas, porque esse estudo bíblico também está sendo transmitido, viu? Tem até a nossa irmã Silvânia, lá de Itapuranga, que está nos assistindo. Que Deus abençoe, Silvânia. E tem mais outras pessoas que estão também nos assistindo. Depois eu vou verificar quem é que está lá.
E o nosso diácono e nosso irmão Marcelo está com a oportunidade para estar aqui trazendo o estudo bíblico nesta noite para nós, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, pergunta ao professor, tá bom? Obrigado, pastor. Eita glória. Graça e paz, meus irmãos, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O pastor Jailson me convidou para trazer um estudo, eu falei, que estudo, pastor Jailson? Ele, não, qualquer coisa, você pode, qualquer assunto. Aí eu não sabia o que trazer, né? Eu falei, não, eu vou orar, né? Aí fui orar ao Senhor e o que me veio foi um assunto assim muito interessante, né? Que eu gosto, que é uma parte da Bíblia que eu gosto, que tem um nome assim um pouco, né? É escatologia. Os irmãos sabem o que é escatologia? Não, né? Nome bonito, né? Quando vocês tiverem um filho, uma filha, e bota o nome dela de escatologia, né? Que é um nome bonito. Escatologia significa o estudo das últimas coisas, né? Na teologia, né, no estudo da Bíblia, é o estudo do fim dos tempos, né? Das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo já, né? E que vão ainda acontecer, amém? Então vamos orar. O título do estudo que eu coloquei foi O Mistério da Igreja, certo? O mistério da igreja é o tema do estudo, o mistério da igreja. Vocês vão entender por quê. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir a direção do Senhor, a bênção do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, mais uma vez. Ó Deus, queremos render graças a Ti, Senhor, e dizer muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos em nome de Jesus para aprender mais da Tua palavra. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, Senhor, porque sabemos que é o Espírito que revela a Tua palavra, ó Deus, e é Ele que convence, Senhor, o homem, a Tua palavra diz, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor venha trazer entendimento, esclarecimento à nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Deus, que não volta vazia, desça, Senhor, até o coração e cumpra aquilo para o que ela foi enviada nessa noite. Ó Deus, e que cada um aqui, Senhor, sinta a Tua presença, seja envolvido com a Tua glória, ó Deus, e que a Tua palavra, que é Jesus, ó Deus, seja firmada em cada coração nessa noite. Deus, e em nome de Jesus, também repreendo, Senhor, todo espírito contrário, todo espírito de perturbação seja amarrado em nome de Jesus, e que somente o Espírito Santo do Senhor tenha primazia neste lugar para ministrar aos nossos corações, ó Deus, a Tua palavra, e que nada venha impedir ou atrapalhar, ó Deus, o nosso crescimento espiritual nessa noite. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada irmão aqui, cada irmão que está nos acompanhando através da transmissão, em nome de Jesus, porque a Tua graça nos basta, Senhor, e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Eu estava preparando esse estudo e eu fiquei assim, eita Jesus, que é um estudo muito extenso. Eu tentei sintetizar ele o máximo possível. Então, nós vamos ler alguns textos aí da Bíblia. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aí na mão, certo? Quem não tem Bíblia, chega perto de quem tem, para a gente, não ficar só nas nossas palavras, mas a gente poder conferir na Bíblia. Muito bem. Primeiramente, eu quero relembrar aqui o tema, que é o mistério da igreja. Primeiramente, vamos ler em Colossenses, lá no Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1. Tem Atos, Romanos, Coríntios,
Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Vamos lá. Capítulo 1, versos 24 a 27. 24 a 27. Vamos ver aqui. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem gente que não encontrou ainda. Vamos lá. Novo Testamento, gente. Novo Testamento. Atos. Depois dos Evangelhos, vem Atos, Coríntios, ou Atos, Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Acharam aí? Ajuda aí, ajuda aí. Colossenses, capítulo 1, versos de 24 a 27. Ajuda aí, socorre aí, irmão, socorre aí. Amém? Colossenses, capítulo 1, de 24 a 27. Eu vou ler, vocês acompanham aí na tradução de vocês aí, certo? Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Isso é Paulo escrevendo, tá? A igreja de Colossos. Todos acharam já? Versículo 24, a partir do versículo 24. Capítulo 1, a partir do versículo 24. Eu vou botar o relógio aqui, pastor, para eu... Ou o relógio no celular, para eu ver a hora, para eu não passar. Amém, irmãos? Tá fácil aí? Glória a Deus. Eu vou ler. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, meu corpo, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Então ele está dizendo que ele se tornou ministro da parte de Deus, ministro da igreja, certo? Que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora ele vai dizer isso. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual era a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a igreja é um mistério que estava oculto nos séculos passados, certo? É o que ele diz aí no 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações passadas, agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Que mistério é esse? A igreja. Vocês vão entender. Qual seja a glória desse mistério? Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo, ele tem uma linguagem assim um pouco, muito cheia assim, que a gente às vezes se atrapalha para entender, mas conforme a gente vai lendo outras coisas dele, outras escritas dele, a gente vai percebendo e vai entendendo melhor as coisas.
Ele está dizendo aqui que a igreja era um mistério que não tinha sido revelado no Velho Testamento. A expressão igreja não tem no Velho Testamento. Não tem nenhuma profecia sobre a igreja no Velho Testamento. Assim, falando da igreja, propriamente. Tem, falando sobre, fala que Deus ia usar, para Israel, Deus ia usar povos de outras línguas, outras nações, né, para levar a palavra para o povo dele, porque o povo dele era rebelde, né? Mas isso não está falando que é a igreja, está dizendo de uma coisa que ia acontecer, mas bem assim por cima, né? Certo? Então, outra coisa também, corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Não existe essa expressão no Velho Testamento. Então, era uma coisa que estava implícita, estava ali, mas estava como que escondida. Deus não quis revelar naquele momento, no Velho Testamento, esse mistério. Só veio revelar depois de Cristo. Certo? Por quê? Porque a igreja, ela foi inserida na história da humanidade, tá? Por Deus, com um propósito. E nós vamos ver isso na carta, no livro de Daniel, lá no Velho Testamento, né? Que não está bem claro. Certo? Ainda aqui no Novo Testamento, em Efésios, se vocês voltarem aí, volta 2 cartas aí, Filipenses, depois Efésios, voltando. Efésios 3 também vai falar do mistério. Vamos ver isso aí que é interessante. Efésios 3. Efésios 3, a partir do verso 3, capítulo 3. É só voltar. Filipenses e Efésios. Acharam? Achou? Amém? Diz assim, capítulo 3, a partir do verso 3, tá? Pois segundo uma revelação, olha aí, segundo uma revelação, me foi dada, pulei. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer, certo? Aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, ou seja, aqui já no Novo Testamento. A saber, que os gentios, o mistério é esse, gente, a igreja, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de... Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. 10 para finalizar. Para que pela igreja, o mistério é a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, o objetivo de Deus era glorificar o nome de Cristo através da igreja, para que os principados e as potestades ficassem conhecendo a glória de Deus através da igreja. Então Deus tem um propósito muito grande
com a igreja, com a sua igreja. Ok? Então, aqui nós vimos dois textos em que Paulo fala do mistério que é a igreja, né? Nos dois ele cita essa palavra, o mistério de Cristo, que é a igreja. Por quê? Porque a pregação do evangelho, né, Deus sempre tratou com o povo de Israel, né? A gente vê ali no deserto, a peregrinação, 40 anos no deserto, aquela coisa ali, Deus tratando com o povo dele e o povo rebelde, né? O povo saiu do Egito, Deus tirou do Egito com mão forte, né? Aqueles sinais, aquelas 10 pragas ali, mostrando a glória dele. Deus conduziu o povo pelo deserto, mostrando a glória dele. Ah, Moisés, tu nos trouxeste aqui para morrer de sede. Aí Moisés orava e Deus dizia, fala a rocha, né, para dar água. Aí Moisés falava a rocha, dava água. Depois Moisés, irado com o povo, pediram água de novo. Aí Moisés, com raiva, irado com o povo, porque o povo era muito rebelde. Deus disse para ele falar a rocha, ele foi e feriu a rocha com cajado, né? Mas saiu água. Ele desobedeceu, perdeu o direito de entrar na terra prometida por causa disso, mas saiu água, e o povo bebeu água, né? Maná tinha todo dia de manhã, eles saíam das tendas, tinha maná para comer, o pão de cada dia, nos dai hoje. Tinha maná no deserto, né? Tinha gosto de pão, parecia pão, eles comiam todo dia de manhã, não passava fome não. Aí chegou um tempo que eles ainda foram reclamar, dizendo, não, a gente quer agora carne, né? Eu quero carne, Moisés, a gente quer carne. Aí Moisés foi orar a Deus. Aí dessa vez quem estava irado era Deus. Porque o povo era assim, né? Deus dava, Deus fazia, Deus mostrava, e o povo ainda estava teimando, ainda estava batendo, né, de testa. Aí Deus diz, é carne que eles querem, Moisés? Então eu vou dar carne, para eles comerem carne, para a carne sair pelo nariz. Está escrito na Bíblia isso, viu? Para a carne sair pelo nariz. E veio um vento do sul e trouxe uma revoada de codornizes. A Bíblia diz que essas codornizes aterrizaram no arraial de Israel. E a quantidade era de 1 metro de altura de codorniz. O chão ficou forrado na altura de 1 metro de codorniz. Codorniz é como se fosse um fazão. É uma ave rara, né? Deliciosa. É uma das aves mais gostosas que tem no Oriente Médio, lá naquela região lá deles. Coisa de primeira Deus mandou. Mesmo irado com o povo, porque o povo, vamos dizer assim, né? Deus irado, porque Deus, né? Mas Deus assim chateado com o povo, mesmo assim deu. Carne? Não foi carne que eles pediram? Deus deu carne, né? Demais, deu demais, certo? E mesmo assim o povo rebelde. Então o que Deus fez? A igreja. O que é a igreja? A igreja é uma ferramenta de Deus para mostrar para esse povo rebelde lá de Israel, os judeus, né, que Deus não se limita, né, a uma nação só, não. Porque o plano de Deus, o propósito de Deus, era que através de Israel, através dos judeus, todas as nações da terra tivessem o conhecimento do único Deus verdadeiro. O Deus que criou os céus, a terra, tudo que há neles, e o homem, o ser humano, segundo a sua imagem e semelhança. O propósito de Deus era esse com Israel. Mas só que Israel toda hora desviava do plano de Deus. Toda hora Israel pisava fora do caco, certo? E isso deixava Deus chateado. Então Deus disse, eu vou levantar um povo no meio desse povo. Aí vem a igreja com Jesus Cristo. Aí quando Cristo vem, né, Deus levanta a igreja, né? Aí ele fala que nós lemos aqui em Efésios, Paulo pregando para os gentios. A igreja não era só para os judeus. A igreja era para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o propósito de Deus era toda a humanidade.
a partir dos judeus, né? Aí quando Cristo veio, o que aconteceu? Crucifica-o, né? Solte Barrabás, crucifica-o. Então a maioria não quis Jesus, ali dos judeus, mas todo aquele que crê, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então todos os judeus que creram em Jesus formaram a igreja, certo? E a partir deles, os gentios foram alcançados. Quem são os gentios? Todo o povo que não é judeu. O americano, o brasileiro, o português, o inglês, o italiano, o chinês, o japonês, o australiano, tudo é gentio. Porque todos os povos que não são judeus são gentios na Bíblia, certo? Aí tudo bem. Deus estendeu para os gentios um outro povo, né? E Deus ia manifestar através deles a glória dele. Por quê? Porque Israel rejeitou o Filho de Deus. Deus não ia deixar nunca de manifestar a glória dele. Se eu não quiser ser instrumento de Deus para que ele manifeste a glória dele, ele vai usar outro que queira. É assim que Deus faz. Deus não se prende a ninguém nem a nada, ele é Senhor, né? E ele diz, a minha glória não darei a outrem, né? Então ele usa outro. Se eu não quiser, ele vai usar outro. Se você não quiser, ele vai usar outro. Glória a Deus que ele use você, né? É bênção para você ser instrumento de Deus, não é verdade? Então, vamos ver aqui aonde a igreja está situada na história. Vamos situar a igreja na história para a gente entender o propósito de Deus através da igreja. Por que Deus revelou esse mistério só nos últimos dias? Só no fim dos tempos que Deus revelou o mistério da igreja. Porque no Velho Testamento não tem nada falando sobre a igreja. Tinha Israel, que era o plano de Deus inicial, né? Mas a igreja não se falava nada. Vamos abrir aí em Daniel capítulo 9. Agora no Velho Testamento, viu? Salmos, Isaías, Daniel, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu passar aqui, Salmos, Eclesiastes, Daniel 9, Isaías, depois de Salmos, vai para frente, Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. É isso aí. Daniel capítulo 9. Estão achando aí? Quando vocês procuram aí, eu vou falar. A igreja é um parêntese, que eu coloquei aqui, né? Onde a igreja está situada na história. Certo? A igreja é um parêntese. Parêntese é aquela coisa que a gente coloca quando está escrevendo, né? Para destacar, né? É um parêntese. A gente abre aqui, para aqui o que está falando, abre o parêntese, fala alguma coisa, fecha o parêntese e depois continua o que estava falando antes. A igreja é isso na história. É um parêntese. É uma coisa que Deus colocou no meio da história para manifestar a glória dele. Aí nós vamos ver aí em Daniel capítulo 9, a partir do verso 20, uma revelação de Deus a Daniel. Uma das, né? Porque o livro de Daniel é maravilhoso, cheio de revelações escatológicas, que falam do fim. Daniel é um dos profetas escatológicos do fim, que fala as coisas que vão acontecer até depois da gente. Inclusive o que nós vamos ver agora. Então, Daniel 9, acharam? Todos acharam aí? Aí vai falar, qual é o título que está aí, irmãos? No início do capítulo 9, tem algum título aí? As 70 semanas e o Messias? O Messias, né? Certo. 70 semanas. Aqui é a visão que Deus deu a ele com relação às 70 semanas. Vamos entender o que é isso. Então, a partir do verso 20, diz assim: no primeiro ano de Dario,
É aqui mesmo? Ah, não, estou no capítulo 9, verso 20, desculpe. As 70 semanas de anos, não é isso? No verso 20, tem algum título aí? No verso 20, tem algum título? Está escrito o quê? Só isso? As 70 semanas de anos, não? Não, né? Certo, a gente vai entender isso. Veja só. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, quem é Gabriel, gente? O anjo. Quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, que ele já tinha visto, ele já tinha aparecido para ele lá no início do livro, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sair para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a causa e entende a visão. Então, ele recebeu essa visão antes, no capítulo 8. Aí no capítulo 9, o anjo Gabriel vem, porque ele não entendeu a visão. Ele precisava da revelação da visão. Então, no capítulo 9, ele descreve que o anjo Gabriel veio para trazer essa revelação. Certo? Para ele entender. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Diga, 70 semanas. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. É até o 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem é o ungido de Deus? Jesus, o Messias, né? Então, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até Jesus, tá? O príncipe, 7 semanas e 72 semanas. A gente vai ter que fazer conta aqui, viu, irmãos? Vamos fazer uma continha? 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7. 62 mais 7 dá 69. Né? 62 mais 7, 69. Mas lá no início são quantas semanas? 70. De 69 para 70 falta uma. Então vamos lá. A visão é de 69 semanas. Tem a 70ª, a última, né? Mas aí ele vai falar depois. Então vamos lá. 7 semanas e 62 semanas. Então junta as duas, dá 69. As praças e as circunvalações, ou seja, ao redor da cidade, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Opa, está falando de Jesus aí. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, no caso depois, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio.
e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem? Esse príncipe que virá aí, depois da morte do ungido. Um príncipe que virá depois da morte do ungido. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. A última semana. São 69? Falta uma, né? Ele fará aliança com muitos por uma semana, a última. Vai gravando isso aí. A última semana, com muitos por uma semana. Mas na metade da semana, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Metade de uma semana é quanto? 3 dias e meio. Ok? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Diga abominações. Vocês vão lembrar depois dessa palavra lá na frente. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, vamos entender. Terminou a explicação do anjo. O anjo chegou para Daniel e disse: olha, Daniel, você não entendeu nada, eu vou explicar a você. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, porque ela vai ser destruída, e foi. Desde a ordem para restaurar Jerusalém, lá na época de Neemias. Neemias não foi reconstruir os muros? Não foi? Neemias foi reconstruir os muros. Desde aquela época de Neemias, ele diz, 7 semanas e 69 semanas, formando, ou 67, formando aí 69 semanas. Falta uma para 70. Essa uma para completar 70 semanas da profecia é a última semana em que virá um outro príncipe que vai dominar, certo? Ele vai fazer um pacto, né? Vai fazer uma aliança com muitas nações, por uma semana. Ah, que semana é essa? Não estou entendendo. Essas semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. Tá? Se a gente for ver lá em Gênesis, por exemplo, quando Jacó foi se casar com Rebeca, né? Labão enganou ele, né? Ele queria casar com Rebeca, aí deram muito vinho para ele e entregaram Lia de noite, de madrugada, no escuro. Aí ele coabitou com Lia. Quando acordou de manhã, não era Rebeca. Estava chapado. Né? Aí, quantos anos ele trabalhou para ficar com Rebeca? 7. Aí ganhou quem? Lia. Depois Labão disse assim para ele, mas aqui na nossa terra não é assim. A gente casa primeiro a mais velha, para depois casar a mais nova. E Rebeca era a mais nova. Ou Raquel, desculpe. Raquel era a mais nova. Então você vai casar primeiro com a mais velha. Né? Enganaram ele, deram a outra, uma pela outra. Depois aí ele disse assim, você vai trabalhar para mim. Depois que você completou, agora que você completou a semana desta, a semana, quantos anos ele trabalhou? 7 anos. Aí ele disse, agora que você completou a semana desta, você vai ter que fazer também a semana da outra. Essa semana são 7 dias? 7 anos. Então, nesse caso de Daniel aqui, também, essas semanas são de anos. Então, se a gente multiplicar 70 vezes 7, 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49. 490 anos. Certo? 490 anos. Isso vai de onde até onde? Quando sai a ordem para Neemias reconstruir Jerusalém, até Jesus. Dá certinho. Dá certinho. De Neemias até Jesus. Certo? Aí depois o anjo diz assim para ele, Gabriel, vai vir depois que o ungido morrer. Não está falando isso aqui?
O verso 29. Depois das 62 semanas... mas não são 69? São, porque são 7 mais 62. Aí ele diz, depois das 62, ou seja, já passou 62 mais 7, 69. Depois das 62 semanas, o ungido será morto ungido. Quem é? Jesus. Será morto Jesus. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Ele, esse príncipe que virá depois da morte do ungido, fará firme aliança com muitos por 1 semana, 7 anos, a última semana das 70. Certo? Por 7 anos. Cadê? Aqui. 1 semana. Na metade da semana, ele vai quebrar essa aliança. Vocês já ouviram essa história já do anticristo? Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, com 3 anos e meio ele quebra essa aliança. Nós vamos ver isso lá em Tessalonicenses. E fará cessar o sacrifício, porque quando ele estabelece o reino dele, para atrair os judeus, para os judeus acreditarem nele, ele volta estabelecer os sacrifícios no templo, reconstrói o templo. Estão lá em Jerusalém, reconstruindo o templo agora. Né? Estão reconstruindo um templo lá, mas ainda não é muito certo, porque o templo que eles estão construindo não é no mesmo lugar onde era o templo de Salomão. Porque aonde está agora, onde é o lugar do templo de Salomão agora, tem uma mesquita islâmica lá, muito grande. Não sei se vocês já viram as fotos de Israel, que tem uma mesquita grande, tipo uma igreja assim, e tem uma cúpula dourada assim no meio. Já viram aquela foto daquele negócio? Aquilo ali é uma mesquita islâmica. Ela foi construída de propósito em cima do lugar onde era o templo de Salomão. Já para o judeu não ter mais jeito de reconstruir o templo. Porque senão vai ter uma briga nacional ali, né? Judeu contra... Jesus. Sim, islâmico é a religião. Eles são... Jesus, esqueci agora. Eles são árabes. A Arábia Saudita, eles são árabes. Aquele povo da Palestina, o povo palestino, não existe povo palestino. Essa raça não existe, essa nação não existe. Que povo palestino é esse que fala árabe e que a religião é o Islã? Eles são árabes. Quando Israel foi despatriado, eles invadiram aquela região e se instalaram ali, na faixa de Gaza, onde tem conflito até hoje, né? Na faixa de Gaza. O povo palestino, não existe povo palestino. É mentira. Aquele povo ali foram os árabes que invadiram quando Israel foi despatriado. E quando Israel voltou a ser nação, eles estavam ali e não quiseram sair. Aí o pau está quebrando até hoje. Aí a ONU vem, se mete, protege. Não é assim, vamos negociar. E o pau quebrando ali. De vez em quando tem guerra na fronteira e um mata o outro, é fuzilando, é metralhadora, é uma guerra, é um negócio terrível. Certo? Mas... Jesus, eu me perdi agora. Vamos voltar. Então... Quando eu estava falando da mesquita. A mesquita está bem em cima. Estão construindo um templo lá de Jerusalém, outro templo, né? Esse que é o templo do milênio, o templo do fim. Mas como ele não está ainda no local certo, ainda está uma dúvida aí se vai ser esse que vai ser o do fim. Não se sabe ainda. Tá? No YouTube tem muita coisa falando sobre isso. Mas o anticristo, ele vai reconstruir o templo e vai começar a oferecer sacrifícios ali, vai chamar os sacerdotes judeus, né? Ele vai vir como bonzinho, né? Vai chamar os sacerdotes judeus, não, vamos restaurar o sacrifício no templo, né? Como nos tempos passados. Tal. Aí Israel vai ficar lá, não, esse é o Messias, porque eles não acreditaram no Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias, Jesus, que foi Jesus, e eles não acreditaram. Né? Preferiram acreditar na mentira dos sacerdotes que mandaram crucificar Jesus.
né, de que o corpo foi roubado. Não, eles vieram de noite e roubaram o corpo. Mandaram os soldados mentir, né? Vocês vão dizer que vocês dormiram e os discípulos vieram e roubaram o corpo. Olha que mentira deslavada. É a mesma coisa você dizer, né? Você é vigilante da empresa, né? Aí quando o seu chefe chega no outro dia de manhã e você diz: chefe, eu tive um sonho tão lindo com o senhor essa noite. Você não é o vigia, rapaz, você estava dormindo, está na rua. Mentiram, disseram que os discípulos, quando eles estavam dormindo, como é que eles viram que foram os discípulos que roubaram se eles estavam dormindo? Aí essa mentira se espalhou em Jerusalém, né? E muitos não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Foi o grande embate da pregação do evangelho no início da igreja, foi essa questão da ressurreição de Cristo. Por isso que eles diziam: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A pregação, a base da pregação do evangelho lá na igreja primitiva era: ele ressuscitou. Então, o anticristo vai fazer isso, e na metade dos 7 anos, que ele vai fazer um acordo de 7 anos, mas quando chegar na metade, ele vai quebrar essa aliança. Por quê? Porque ele vai tirar o sacrifício e vai se colocar para ser adorado. Israel não aceita isso. Por quê? Porque Israel crê no único Deus verdadeiro, né? O Criador. Aí pronto, aí começa a grande tribulação. Então Daniel recebeu essa mensagem de 70 anos. Agora vamos ver onde é que a igreja está aqui. A igreja aparece no cenário da história entre a semana 69 e a 70. É o parêntese. Aí surge a igreja. Jesus morre e os discípulos dão continuidade à sua obra. A igreja. Lá em Joel, para a gente ter uma ideia da localização da igreja na história, Joel diz assim, Joel capítulo 2, nos últimos dias, como é que diz? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, né? Os vossos velhos sonharão, né? E vai falando lá: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando que isso aconteceu? Pedro com os discípulos lá no cenáculo, de repente veio do céu um vento impetuoso e encheu a casa. Foram vistas línguas de fogo, como que de fogo, um vento não, um som de um vento, né? Como que de fogo, pousou sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, né? E todos chegaram ali e disseram: o que é isso que está acontecendo? Porque estava havendo uma festa, a festa de Pentecostes, tinha gente de pelo menos 9 nações ali, e o que está acontecendo? E quando se chegaram para ver, cada um ouvia os discípulos falando as grandezas de Deus na sua própria língua. Aí eles diziam: não, esses homens estão bêbados, Que furdunço é esse? Eles não são galileus, esses homens. Como é que eles estão falando na minha língua, na nossa língua? Né? O Espírito Santo, né? Cumprindo, aleluia, cumprindo o que Joel falou: nos últimos dias derramarei. Foi o que Pedro disse quando tomou a palavra. Então Pedro disse: não, esses homens não estão embriagados, não. Isso que está acontecendo com eles foi o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Isso é o que disse. Então, cumpriu-se ali o que Joel disse. Então, quando Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Joel diz que isso iria acontecer nos últimos dias. Gente, se no tempo dos apóstolos ali já eram os últimos dias, já se passaram 2021 anos desses últimos dias. E nós já estamos, acho que do meio para o fim, já dos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Porque desde o Pentecoste já eram os últimos dias. Certo? Então, veja bem. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Certo, o anticristo, eu estou no anticristo. A igreja está situada entre a semana 69
Abre um parêntese, igreja. Fecha o parêntese, a última semana, a semana 70. Aqui, nesse parêntese, entre a semana 69 e a semana 70 é o reinado do anticristo. A semana 69 é a morte de Jesus. E começa o ministério da igreja, através dos apóstolos. A igreja foi inserida aqui, dividindo, parou a contagem. Vinha a contagem até Jesus. Quando chegou aqui, Jesus morreu, parou a contagem. Para de contar. Certo? Agora é o período da igreja. O período da igreja não tem contagem. O período da igreja vai terminar quando? Vai terminar com o arrebatamento. Certo? Vai terminar com o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus não é o arrebatamento. O arrebatamento é para a igreja. A vinda de Jesus é para Israel. São dois eventos separados. Certo? Às vezes a gente confunde, mistura o arrebatamento com a vinda de Jesus. Não. Está bem discriminado, bem claro isso lá em Mateus 24, que ele está falando ali para Israel. Né? Assim como um relâmpago sai do Oriente e se move até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Né? Então, a vinda dele vai ser... E ele já vai vir com a igreja glorificada, que já foi arrebatada. Certo? Então, o período da igreja é chamado período da graça, né? Dispensação da graça, dispensação do Espírito. É o período da igreja. Quando terminar o período da igreja com o arrebatamento, é que continua a contagem das 70 semanas de Daniel. A última semana, onde vem o anticristo, a igreja arrebatada, o anticristo entra no cenário mundial. Quando isso acontece, começa a última semana, a semana 70. Na semana 70, ela é dividida em duas partes. A primeira, 3 anos e meio, quando ele vai estar conquistando todo mundo, as nações, enganando todo mundo, e vocês vão ver como ele vai fazer isso, eu vou ler aqui. E depois, quando chegar na metade dos 7 anos, ele vai se revelar quem realmente ele é. Vai querer sentar no santuário e ser adorado. Aí Israel rompe com ele, certo? Então, e começa a perseguição de Israel. Aí, quando Israel está, todas as nações que vão lá reunidas, cerca Israel ali, o país, para destruir com bomba, com exército, com tudo. Aí acontece o quê? A volta de Jesus. Aí Jesus vem com a igreja, destrói o exército que está querendo destruir Israel, mata o anticristo, a Bíblia diz, com o sopro da sua boca, ele destrói o iníquo, com a palavra, apenas com a palavra. Não foi com a palavra que Deus criou o universo? Poder da palavra? Com a palavra, com o sopro da sua boca, ele vai destruir tudo. Aleluia? É para dar glória mesmo, irmão, porque essa alegria é nossa. Amém? Paulo diz que a pregação do evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Veja a diferença. Outra coisa, a volta de Cristo para os salvos é bênção. Né? Quando ele vem para salvar, o arrebatamento é bênção, mas para quem ficar aqui vai ser desgraça. Né? Quando Jesus voltar com a igreja, vai ser bênção para o remanescente crente, porque quando a gente for arrebatado, os amigos do evangelho vão dizer: ei, era verdade, Jesus veio. Aí eles vão crer. Aí eles vão crer e vão ficar aqui crendo, mas só que não, vão ter que pagar o preço. Jesus quis nos poupar, vindo aqui, morrendo pelos nossos pecados em nosso lugar, para nos livrar da grande tribulação. Para a gente não precisar passar pela grande tribulação. Nós vamos ser arrebatados antes. Aleluia. Mas quem não quiser aceitar Jesus e quiser ficar para ver, né, o que vai acontecer, coitadinho, vai ter que pagar pela salvação com a própria vida. Não foi com a vida que Jesus pagou? A nossa? Foi, ele se entregou ali na cruz, morreu em nosso lugar. A condenação era para mim, era para nós. Mas ele assumiu a culpa da nossa condenação, foi para ali, sentou na cadeira elétrica no nosso lugar,
morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Não permaneceu na morte, ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Ele é o nosso advogado, junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E se nós não formos no arrebatamento, irmãos, nós vamos, né? A fé em Deus, né? Nós estamos... Quem não está salvo aqui, aceite Jesus hoje. Aceite Jesus hoje para ser arrebatado. Porque quem ficar, aí vai acontecer aquela historinha que a gente ouve por aí. Vai comer o pão que o diabo amassou. Certo? Quer ver o pão que o diabo amassou? Segundo Tessalonicenses. Não, vamos primeiro em Mateus 24. Mateus 24. Faltam 2 versículos aqui para terminar. Mateus 24, irmãos. Lá, Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Mateus 24, a partir do verso 15. Mateus 24, 15. É onde Jesus fala da sua volta. Onde Jesus fala da sua volta. E fala também do anticristo. Lá em Daniel, nós vimos, né, que ele é o assolador, o anticristo. O assolador. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus 24, a partir do verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quem é esse? O anticristo. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no capítulo 9, no lugar santo, quando vocês o virem no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fuja, é para fugir, não é para encarar não, é para fugir. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Não entre nem em casa para pegar nada. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Não volte. Dali mesmo, fuja para os montes. Ai das que estiverem grávidas, porque uma mulher grávida não pode correr muito, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que sábado? Porque o judeu guarda o sábado pela lei. Eles guardam o sábado, é igual aos adventistas. O judeu guarda o sábado pela lei, né? Na lei, no dia de sábado, o judeu só pode andar, só pode se deslocar 2 quilômetros pela lei. É o caminho de um sábado, tem na Bíblia isso. Caminho de um sábado. Só pode caminhar 2 quilômetros. 2 quilômetros dá o quê? Daqui para Augusto Franco, mais ou menos. Indo por cá, rolando e saindo para lá. Mais ou menos isso. Daqui para Augusto Franco, ou mais para frente, um pouquinho, Gonzagão por ali. 2 quilômetros. Né? Quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, fuja. Eu vou fugir daqui e vou ali para o Gonzagão, é? Me esconder no Gonzagão. Essa palavra aqui de Mateus 24 é para os judeus, não é para a igreja. Por quê? Porque ele está dizendo no sábado. Sábado é do judeu, não é da igreja de Cristo. Né? Nós, né? Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, e nós, né, nos reunimos no primeiro dia da semana, né? No domingo. Né? Por quê? Porque não estamos mais debaixo da lei. Porque se nós estivéssemos debaixo da lei, nós ainda estávamos condenados. Porque a lei não justifica ninguém, a lei só condena. A lei não justifica. Justifica? Não. Ela só diz, se você fizer isso, você recebe isso. Se você pecar, tá. Se você errou ali, olhou para a mulher com intenção impura, pecou. Vai cumprir isso aqui. A lei só condena. Condena. Você fez, está condenado. Você fez, está condenado. Não tem nenhuma coisa na lei que diz, você fez o bem, então você vai receber. Não. Não tem nada disso na lei. A lei só tem condenação. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Cristo.
Jesus foi que cumpriu a lei no nosso lugar, porque a gente não tem condição, ninguém tem condição, nem o judeu, nem ninguém, tem condição de cumprir a lei. Porque a Bíblia diz que se nós errarmos um item da lei, só um item, se nós quebrarmos um item da lei, pecarmos só em um item da lei, nós somos réus de toda a lei. Quem é que cumpre? Ninguém cumpre. Só Jesus que cumpriu a lei. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Jesus era santo de Deus. Ele não tinha pecado, né? Jesus era o Filho de Deus, sem pecado. Por isso, o seu sacrifício, né, foi eficaz para nos salvar, porque ele era inocente. O inocente pagando por um injusto, que somos nós. Então, a condenação de Cristo nos salvou da condenação eterna. Certo? Se você não tem essa experiência com Cristo, infelizmente você ainda está, né, condenado. Quando partir dessa vida, você sabe para onde vai? Mas nós que temos a certeza da salvação, sabemos para onde vamos. Por quê? Porque a promessa de Deus em Jesus Cristo é que sejamos salvos nele, através dele. E ele ressuscitou, ele não permaneceu na morte. Se Jesus tivesse permanecido na morte, nós estaríamos ainda em dúvida. Será que funcionou mesmo? Mas não, ele ressuscitou. E ele disse: fiquem em Jerusalém, não saiam da cidade, vocês vão ser revestidos de poder. E através desse poder vocês vão manifestar a minha glória, porque eu vou para junto do Pai. E vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso é a salvação, isso é a vida eterna. Ok? Então aqui em Mateus 24, quando Jesus fala do anticristo, do abominável, da desolação, do lugar santo, do qual se referiu o profeta Daniel, para fugir, ele está falando aos judeus. Agora em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, lá voltando lá para Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, lembra lá? Filipenses, Colossenses, que a gente viu no início. Tessalonicenses. Tessalonicenses são duas cartas, a primeira e a segunda. Você vai abrir na segunda. Segunda carta aos Tessalonicenses. Quanto tempo eu tenho, Jesus? Eu já passei. Meu Pai do céu. Opa, está na hora de terminar. Segundo Tessalonicenses, acharam aí? Amém? Vai dizendo amém. Abriu, vai dizendo amém. Glória a Deus. Capítulo 2. Olha aí no capítulo 2. Capítulo 2, chegou aí? Acompanha aí. Vou ler rápido, viu? Aí está escrito assim, o título: O dia do Senhor e o homem do pecado. Aí está como? Hã? Só isso? O homem da iniquidade é a vinda do Senhor, né? Na minha está o dia do Senhor, que é o dia da sua vinda, né? E o homem do pecado, certo? O dia do Senhor é a vinda dele com a igreja já, viu, gente? Não é o arrebatamento, não. Veja aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Não, desculpe. Aqui, nesse caso, ele está falando do arrebatamento. Nesse caso aqui, em especial, ele está falando do arrebatamento, desculpe. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, ou seja, a igreja se reunir com Cristo, é o arrebatamento. Certo? Nós vos exortamos para que não vos demovais, ou seja, não se mova, não saia da vossa mente, né, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, não se perturbe na sua cabeça se alguém disser, se alguém escrever alguma epístola, se alguém vier, e até um anjo vier do céu pregar outro evangelho, não aceite.
3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Por quê? Porque o quê? Porque a nossa reunião com o Senhor. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Né? Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor em muitos esfriará. Né? Apostasia é isso, é você perder a fé. Se não, agora não, esse negócio, Jesus está demorando muito, acho que esse negócio não é verdade não. Sarreda Satanás. Jesus vai vir, porque ele vive, ele está vivo. Como é que eu provo que Jesus está vivo? Pelos sinais e pelas maravilhas que ele opera através da igreja, através do nome dele. Você não vê sinal e maravilha nem milagre através do nome de quem está morto. Se Jesus estivesse morto, não ia acontecer nada. Sai em nome de Jesus, não sai. Mas ele está vivo. E ele é poderoso. Aleluia. Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses são os sinais de que Jesus está vivo. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele diz aqui, ninguém vos engane, de modo algum, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o filho da perdição. Quem é? O anticristo. Para o anticristo vir, primeiro tem que ter o arrebatamento. A nossa reunião com ele, com Cristo. Né? Não se engane, a nossa reunião com ele não se dará sem que primeiro tenha a apostasia, ou seja, nós vamos ver, gente, muito, já estamos vendo, o abandono da fé. Está tendo tanta coisa contra a igreja, tantos países se levantando, se rebelando contra a igreja. A China, meu Deus, eu nunca ia imaginar. Eu gostava tanto da cultura chinesa, estou decepcionado. A China, antes da pandemia agora, já estava demolindo igreja. Mandava o povo sair. O povo não saía, eles vinham com o trator e passava por cima com o povo dentro. Na China, agora 2019. Agora, 2019, antes da pandemia. Eles estavam demolindo igreja com os crentes dentro. Matando mesmo, tocando fogo. Sem falar na África, né? Onde tem os países africanos que são... onde tem a religião muçulmana, né, do Islã, na África. Tem muitos países africanos que têm a doutrina islâmica. Matando, gente, matando os cristãos agora. Não é há 50 anos atrás, agora. Tocando fogo nos crentes em praça pública. Tocando fogo em crente em praça pública, lá na África. Entrando nas igrejas, soldados entrando na igreja, pegando o pastor e decapitando com facão, cortando a cabeça. Agora, isso não é antigo não, não foi da Primeira e Segunda Guerra Mundial não, é agora. Acontecendo hoje. Certo? Então, o anticristo, ele virá. Não adianta a gente orar para ele não vir, porque ele virá, porque a profecia vai se cumprir, tem que se cumprir. Né? Temos o escape? Temos o arrebatamento. Aceita Jesus e vai ser arrebatado. Pronto, não vai passar por isso. Amém? Tranquilo. Tranquilo. Aí diz aqui dele ainda, ó, o qual, o anticristo, o iníquo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, não só o nosso Deus, contra tudo que se chama qualquer entidade
ele vai se levantar contra. Por quê? Porque ele vai querer ser adorado. Certo? Qualquer religião ele vai eliminar. Por quê? Porque ele vai querer ser adorado. Então não interessa para ele outra religião, outro Deus. Seja lá de qual for, do candomblé, do Islã, Maomé, Confúcio, da China, do Japão, não interessa. Ele vai acabar com tudo. Certo? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Qualquer coisa que seja objeto de culto. Não importa. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, olha, na metade dos 7 anos, o que ele vai fazer? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém. Olha o que Paulo diz, que interessante. Agora vocês sabem o que está detendo ele. Por que ele não se manifestou ainda? O que está detendo ele? Para que ele seja revelado somente em ocasião própria, no momento certo. Ele não pode chegar aqui, meter a cara dele e fazer o que ele quer agora, não. Por quê? Porque existe alguém que o detém. Cadê? 7. Com efeito, o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério da iniquidade, desde agora, do tempo de Paulo, opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. De novo ele fala, alguém está detendo ele, ele não pode se manifestar ainda, alguém está detendo ele. Então, será de fato revelado o iníquo. O ministério da iniquidade, da maldade, já opera, não já tem se levantado várias pessoas aí que o povo diz, olha, o anticristo aí, olha, gente que diz, é fulano de tal, é o presidente tal, é fulano, é cicrano, é o anticristo. O ministério da iniquidade já opera, porque essas pessoas que se acham que é um, que é, não vou dizer, todo mundo acha que não é, aí depois não é presidente de tal país, agora é o presidente de tal país, agora é aquele chefe religioso, não é aquele não, o que morreu, o que vai voltar, é aquele. Já opera. Por quê? Porque é gente ruim. Era Hitler, que já morreu, posso dizer. Hitler, não, o anticristo é Hitler. Não era. Hitler matou 6 milhões de judeus na guerra. Perseguia e matava por gosto. Né? Botava lá nos campos de concentração e os generais dele lá faziam atrocidades. Né? Dava injeção de tinta no olho para mudar a cor do olho do judeu, para ficar azul, igual o deles, porque o alemão tem olho azul. Aí os alemães faziam isso, davam injeção no olho, pessoa, sem anestesia, sem nada. E botava tinta azul no olho para mudar a cor do olho do cabra. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Tá? Fora as coisas que tem que por aí que a gente não gosta, eu não gosto nem de lembrar. O ministério da iniquidade já opera, mas ainda ele não pode se revelar. O anticristo não pode se revelar porque ainda alguém o detém. Não é isso que está falando aqui? Alguém o detém. Então o quê? Quando for retirado aquele que o detém, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de quem? De Satanás. A manifestação, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com o poder de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja a igreja, o anticristo vai fazer sinais e prodígios de mentira para enganar o povo. E com todo o engano da injustiça aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Veja, gente, que Jesus falou lá: quem tem lhe será dado, quem não tem, até o que tem será tirado. É isso aqui. Por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro para acreditarem na mentira. Os ímpios, as pessoas que não querem aceitar Jesus, que estiverem aqui quando o anticristo vier, né? A Bíblia diz aqui, Paulo está dizendo, que Deus vai mandar a operação do erro na vida deles, para eles acreditarem na mentira do diabo, na mentira do anticristo. Né? Vai ter um remanescente crente fugindo, né, do anticristo, porque vai ser perseguido mesmo. Certo? Mas para os ímpios, para os que se perdem, eles vão receber a operação do erro para acreditar na mentira, para seguir o anticristo. Por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque Deus é mau? Não. Porque eles não acreditaram na verdade. Não deram crédito à verdade de Deus, de Cristo. Então eles vão receber a operação do erro. Vão acreditar na mentira. Deus vai permitir que isso aconteça, para que eles sejam condenados junto com o anticristo, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Quando o anticristo vier reinar, ele vai fazer isso. E as pessoas que são injustas hoje, né, mas hoje, vão tudo atrás dele. Não, esse é o cara. Esse é o cara. Com ele não tem conversa, não. Né? Não fez o que ele quer, ele manda matar. Aí tá certo. Aí é justiça, tem que fazer justiça. Essa é a justiça de Deus? Ele vem, olha como ele vem. Cadê? Ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sinais, gente. Lá em Apocalipse diz que ele vai fazer uma estátua dele gigante para ser adorada. Quem não adorar, igual o Nabucodonosor, né? Que os amigos de Daniel não adoraram, né? E foram jogados na fornalha, né? Não, bota a estátua lá. Quando tocar os instrumentos, tocar as trombetas, todo mundo tem que se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Aí, 3 em pé. Que é isso? Quem são aqueles 3 ali? São os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Oxente, os ministros? Não. Chama eles. Ó, nós vamos mandar tocar de novo. Certo? Vamos tocar a trombeta de novo. Aí todo mundo se abaixa, tá? Tá, olha lá. Toca de novo. 3 em pé. Todo mundo se abaixou, ficou 3 em pé. Joga na fornalha. Mas peraí. Acende a fornalha 7 vezes mais. Agora joga eles lá. Os soldados que foram jogar eles na fornalha morreram queimados. Eles caíram lá dentro. Aí o rei, eu gosto assim. Quando ele olhou, o povo está andando lá dentro, estão caminhando para lá e para cá. E tem 4, não foram 3 que nós jogamos. Tem 4. Tem 4. E o quarto parece um filho dos deuses. Era Jesus que estava ali. Amém? Glória a Jesus. Para a igreja vai sempre existir um escape para a igreja. Deus não vai abandonar a igreja nunca. Em nenhuma situação. Deus já tem tudo preparado para a igreja. Porque a igreja foi inserida aqui, no meio das 69 e da última semana para manifestar a glória de Deus na terra. Porque Israel não quis o Messias. Não, a gente não quer esse não, crucifica. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem aceita Jesus, né? Aceitou Jesus, aí passa a ser filho, é o que está escrito na Bíblia. Não é, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos, né? Foram
afastados, perderam a glória de Deus por causa do pecado. Porque Deus é santo, o homem é pecador, então não há comunhão entre Deus e o homem. Deus é santo. Mas Jesus Cristo é o intermediário entre Deus e o homem. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou o preço que era meu. Jesus foi legal. Jesus foi muito legal comigo. Pagou o preço que era meu. A dívida que eu tinha com Deus por causa do pecado, Jesus foi lá e, não, Marcelo, deixa que eu pago. Jesus pagou a minha dívida com Deus na cruz. E disse para mim, pode ir, Marcelo, você está livre, você vai para o céu agora. Aí eu olhei para ele, mas Jesus e o Senhor? Aí ele disse, não se preocupe não, que daqui a 3 dias eu estou de volta. E ressuscitou depois de 3 dias. Né? E assentou-se aonde? Na destra de Deus, à direita de Deus, da majestade, lá nas alturas. E intercede por nós. Não só sentou para dizer que é o bonitão, não. E ainda intercede por nós. Ok? Então, amados, o mistério da igreja é esse. Quando Israel rejeitou o Senhor Jesus, entrou em cena a igreja. Parou a contagem das 70 semanas, na 69. Parou. Entrou a igreja. Para aí a contagem. Deus mandou parar a contagem. Entra a igreja. Estamos no período da igreja. Né? É a... Oh, Jesus. Tem as alianças e tem os... É o período da graça, o período da igreja, o período da graça e o período do Espírito Santo. Certo? E quando termina? Termina no arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, terminou esse período. A igreja subiu, porque a igreja, o Espírito Santo aqui através da igreja, que detém a revelação, a manifestação do anticristo. É você que detém o anticristo, irmão. É a sua obra na igreja que detém o anticristo, para que ele só se manifeste no momento próprio. É a igreja que o detém. É a igreja que empata ele. Ele não pode chegar agora e fazer o que ele quer, não. Porque a igreja está aqui na terra ainda. Quando a igreja for arrebatada, aí ele pode. Oh, que glória, hein, vocês, hein? Vocês estão cheios de moral, hein? Vocês têm moral, vocês não são fracos, não. Por causa de Jesus. Jesus deu essa moral para a igreja. Ah, mas a igreja... Não, é a igreja aqui do Paraíso do Sul mesmo. É essa igreja aqui. Aqui é uma parte do corpo de Cristo. Essa moral toda, gloriosa, é nossa, é de vocês também. É de qualquer pessoa que aceita Jesus. Do maior ao menor, se é que tem maior e tem menor no meio do povo de Deus. Eu não sei quem é o maior no meio do povo de Deus. Eu não sei quem é o maior. Jesus disse o contrário. Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Amém? Quer ser grande, irmão? No meio do povo de Deus? Seja o que serve. Aquele que pega um copinho d'água, né? Aquele que dá uma paz do Senhor com um sorriso aqui, aí, babando a orelha. Seja o que serve. Esse é o maior no reino dos céus. Mas Jesus disse assim, ó, mas o menor, não, ele disse que João Batista era o maior. Agora eu esqueci. Ele fala um negócio de João Batista, que João Batista é o maior, mas só que ele diz assim, mas no reino dos céus, o menor é maior do que João Batista. Ele enaltecendo, né, João Batista pela obra que ele fez de preparar o caminho para o Senhor. Então, meus queridos, a igreja é isso. E ela surge no cenário da história da humanidade para manifestar a glória de Deus. E nós somos a igreja. Olha para o seu irmão aí que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha aí para essa pessoa. Olha aí, irmão, para essa pessoa que está aí. Veja, está vendo essa pessoinha aí simples? Está vendo essa pessoa linda? Essa pessoa manifesta a glória de Deus. Ah, mas essa pessoa aceitou Jesus
só por isso, aceitou Jesus, só por isso ela manifesta a glória de Deus. E Deus tem tudo isso que nós lemos aqui preparado por causa dessa pessoa que está aí do seu lado. Porque ela tem direito a isso. Você tem direito a isso. Deus fez isso tudo para você, para mim, para a igreja. Amém? Então, meus irmãos, a Bíblia diz, Paulo fala assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá? Não é vão no Senhor. Por mais simples que pareça, o seu serviço na obra do Senhor não é vão. É para manifestar a glória de Deus mesmo. Por mais simples que seja a sua atitude, o seu ato, de dar uma palavra para alguém, de falar, de dar um consolo, de dar um aperto de mão, de olhar nos olhos e dizer: olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus tem algo melhor para você, para a sua vida. Não é só isso não, só a vida não é isso não. A vida é estar em Cristo. A vida de Cristo é outra vida. É vida de glória, de bênção, de vitória. Em nome de Jesus. Derrota no meio do povo de Deus? Não, eu não aceito. Eu não aceito. Pode cair o prédio na minha cabeça. Mas se a boca puder mexer, eu mando o prédio sair de cima. Mesmo que ele não saia, eu morro ali, não tem problema. Glória a Deus. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu vou para o céu. Eu sei para onde eu vou. Não tenho medo, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai quando morrer? Eu sei. Pelo que está escrito aqui, na palavra de Deus. Eu sei para onde eu vou. Se você não sabe para onde você vai, aceita Jesus que você vai ficar sabendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o resto ele faz por você. Aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer. E você ainda tem o nome de Jesus para usar, para combater todas as hostes malignas, principados, potestades. Tudo isso se dobra diante do joelho, dobra o joelho diante do nome de Jesus, está escrito. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Amém, igreja? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Jailson, a irmã Patrícia, esse ministério lindo de Deus na vida desses irmãos, desses vasos. Tá? Trago o abraço do pastor Gerson, viu? Da irmã Nádia. E sempre que precisar, estamos aqui. Fui tão chato, tão enfadonho, demorei pra caramba, mas estou às ordens, viu? Vem mais vezes. Se me aguentarem de novo. Vem mais vezes. Que Deus abençoe. Não tenham pressa de sair da presença de Deus. Não tenham pressa. Uma vida entregue na mão de Cristo. Está segura? Está ou não está? Eu não entendo porque que há muitos que têm dúvida ainda. Sabe que uma vida na mão do Senhor está segura e não entrega. A palavra diz que um dia para Deus é como 1000 dias, e 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Para Deus, Jesus morreu hoje. Para Deus, o Senhor está vindo agora. Por quê, pastor? Porque para Deus, Ele não está condicionado ao tempo. A contagem cronológica é para o nosso físico. Então, igreja, Jesus pode voltar hoje. Por exemplo,
Para muitos todos que já morreram, para esse Jesus já voltou. Já voltou. O que segue a partir desse momento agora é o juízo. Para aqueles que morreram com Cristo, Tessalonicenses fala, estão aguardando a volta de Jesus para eles, primeiro, receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo e nós que estamos vivos sermos arrebatados. E eu creio que se Jesus voltar agora, eu vou ser arrebatado. A igreja vai ser arrebatada. Mas aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, vão ficar, como você viu no estudo. Nunca houve tanto sofrimento como na época da grande tribulação. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor. Leve a sério o Evangelho. Não brinque de igreja. O pior lugar de se esconder é dentro da igreja. Por quê? Porque a justiça começará pela igreja. Se começa por nós, o que será das pessoas lá fora? Olha a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Vai ser cobrado de nós. A quem mais é dado é cobrado. Então nós temos responsabilidades. A partir do momento que nós colocamos os pés no Evangelho, não tem mais retorno. E todos nós seremos cobrados segundo o conhecimento que nós temos com a palavra de Deus. Isso quer dizer, quanto mais tempo de igreja, quanto mais nós lemos a palavra de Deus e temos conhecimento, mais consciente nós somos a respeito da eternidade. Amém, igreja? Entrega a tua vida a Cristo enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde. Quero agradecer a todos vocês. Parabéns para vocês. Aqui está um dos melhores cultos, estudo bíblico e escola bíblica dominical. Amém, igreja? Amanhã, 3 horas, aqui está acontecendo o culto de intercessão, todas as quartas, às 3 horas. Quinta-feira, todas as quintas, às 19 horas, é culto de quê? Libertação. O culto de libertação é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que possamos orar e lutar em prol da nossa família e vizinhos e amigos. Não coloque na tua cabeça que culto de libertação é só para manifestação de demônio, não. Manifestação de demônio é uma consequência da palavra que está sendo pregada. Então, igreja, não fique, porque é culto de libertação. Se você está liberto, amém, graças a Deus. O desejo de uma pessoa liberta é ver os familiares libertos. Então, vocês aqui na quinta-feira representam o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus vizinhos, e orar por eles. Amém, igreja? Porque enquanto nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, igreja, nós cremos que já somos libertos pela palavra. Nós somos libertos pela palavra. E quem tem a palavra tem a luz de Deus. E quem tem luz de Deus não tem trevas. Quem tem a luz de Deus não precisa se libertar. Já está liberto pela palavra. E é assim que vocês têm que crer. Amém, igreja? O culto de libertação é para vocês lutar pelos seus familiares e para aqueles que não conhecem a palavra ainda. Então, quinta-feira, 19 horas, convide uma pessoa. Queria eu que todas as quintas estivesse aqui
prostitutas, endemoniados, perturbados, todas as pessoas que estão lá fora, são para essas pessoas que Jesus veio. Vamos agradecer a Deus, e quero agradecer também os internautas, a Daniela, que está desde o início nos assistindo, lá de Itapuranga. Tem também, que eu lembro aqui, tem o Lelo, tem a Silvânia também, que está desde o início. Tem uma turma aí nos assistindo, e outras que posteriormente também vai estar assistindo com esse estudo maravilhoso. Pai querido e amado, obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos trouxe ao nosso coração. Eu quero agradecer a cada um que aqui veio para a tua casa, agradecer também a cada internauta que reservaram o seu tempo para estar presenciando, assistindo o estudo da tua palavra. Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta. Que a presença do Senhor esteja presente sempre nesta igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, dia 4 de dezembro, quem sabe o que vai ter aqui? O casamento. Observe, vai ter o batismo dia 7, primeiro domingo de novembro. Mas só como vai ter o casamento, que é dia 4, e serão 5 pessoas que irão se batizar, que vão se casar, e mais 2 que vai ser aclamado. Então, o batismo ficou posteriormente o casamento, para que dê condições de vocês se batizarem também. E você quer se batizar, dá o nome, coloca lá no grupo o seu nome lá, para a gente fazer uma lista das pessoas que vão se batizar. Porque vocês que vão se batizar, eu preciso fazer um discipulado com vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus. Os internautas, obrigado, internautas, em nome de Jesus. Aqui é oração. Amém. Se você também quer oração, pode vir para orar também. Em nome de Jesus.